Se você souber o nome dessa flor, eu te dou minha mansão, disse o bilionário. Mas o jardineiro revelou um segredo que mudou tudo. Se souber o nome dessa flor, minha mansão é sua. O bilionário Rodrigo Castanheira não esperava resposta. Ele apenas queria humilhar mais um pobre diante de seus convidados. Era uma quinta-feira de verão no Jardim Europa, São Paulo. O salão de entrada da mansão de 3.000 metros quadrados brilhava sob lustres de cristal bacará. 70 convidados vestidos em Armani e Valentino circulavam entre mesas de mármore Calacata, taças de Chateau Margaux 1995 nas mãos, rindo de piadas que custavam mais do que um salário mínimo. No centro do hall, sob um holofote estrategicamente posicionado, repousava uma única flor. Pequena, delicada, com pétalas que pareciam feitas de papel de seda, num tom de roxo tão profundo que beirava o negro. Ela estava sozinha numa redoma de vidro, como uma joia rara. E era exatamente isso que Rodrigo queria que todos pensassem. Trouxe essa belezinha direto do Japão, anunciava ele, braço em volta da cintura de uma modelo que mal disfarçava o tédio. Custou $400.000. Meu importador disse que só existem 12 no mundo. É tão rara que nem nome científico tem documentado. Os convidados murmuravam impressionados. Celulares já estavam erguidos, capturando a flor para Instagram Stories que seriam vistos por milhões. Foi quando a porta lateral da cozinha se abriu. Entrou um homem curvado, de talvez 60 anos. Uniforme verde musgo desbotado, manchado de terra nas barras. Boné velho protegendo o rosto marcado pelo sol de décadas. Nas mãos calejadas, ele carregava uma caixa de ferramentas enferrujada e um regador amassado. Era Miguel Santos, o jardineiro. Ele atravessou o salão de cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Precisava trocar o filtro do sistema de irrigação da estufa dos fundos antes que as orquídeas raras de Rodrigo murchassem. Seu turno deveria ter acabado às 6, mas naquela casa, gente como ele não tinha horário para sair. Ei, você aí! A voz de Rodrigo cortou o salão como um chicote. Miguel parou. Fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Conhecia aquele tom. Virou-se devagar. Sim, senhor. Venha cá. 70 pares de olhos se voltaram para o jardineiro. Alguém riu baixinho. Uma mulher de vestido Chanel cochichou algo para a amiga. Miguel caminhou até o centro do salão, ferramentas tilintando. Ficou a 3 metros de Rodrigo esperando. Você trabalha com plantas, não é? Rodrigo sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Então deve entender do assunto. Eu cuido do jardim, senhor. Perfeito. Rodrigo bateu palmas, fazendo a modelo ao seu lado dar um pulo. Então você vai me fazer um favor. Vai olhar para essa flor aqui, apontou para a redoma, e me dizer o nome dela. Silêncio. Miguel olhou para a flor. Algo mudou em seus olhos, mas foi rápido demais para alguém notar. Senhor, eu preciso terminar meu trabalho na Estu. Eu fiz uma pergunta. Rodrigo elevou a voz. A música ambiente pareceu ficar mais baixa. Você sabe o nome dessa flor ou não? Eu... talvez pudesse... Talvez? Rodrigo explodiu em gargalhadas. Outros o acompanharam. Olhem só, o jardineiro não sabe. Trabalha com plantas há quantos anos, velho? 32, senhor. 32 anos. Rodrigo se virou para os convidados, braços abertos como um showman. E não conhece a flor mais rara do mundo. É por isso que vocês são o que são, entendem? Não se esforçam, não estudam, ficam na mediocridade. Uma senhora de cabelos platinados balançou a cabeça, concordando. Um empresário de terno cinza deu uma risadinha, olhos grudados no celular. Miguel apertou a alça da caixa de ferramentas. As juntas dos dedos ficaram brancas. Foi quando Rodrigo teve sua grande ideia. Sabe de uma coisa? Vou fazer melhor. Ele caminhou até ficar frente a frente com Miguel.
O cheiro de uísque de 12 mil reais por garrafa invadiu o espaço entre eles. Vou te dar uma chance, jardineiro. Se você souber o nome dessa flor, correto e completo, nome científico e tudo, eu te dou essa mansão. Suspiros coletivos. Rodrigo, você está louco? Protestou um amigo. Deixa ele, alguém gritou. Isso vai ser hilário. Rodrigo ignorou todos, olhos cravados em Miguel. E aí, aceita a aposta? Ou vai admitir que não sabe mesmo? Miguel olhou para a flor novamente, depois para Rodrigo. Depois para os 70 convidados que agora formavam um círculo em volta deles, celulares erguidos, gravando tudo. Ele poderia ir embora. Terminar o turno, pegar o ônibus às 11 da noite, chegar em casa à 00:30, dormir 5 horas, acordar e recomeçar. Ou... Aceito, disse Miguel, voz firme. A multidão explodiu em murmúrios animados. Excelente! Rodrigo bateu palmas. Então vai lá. Me impressione, jardineiro. Qual é o nome dessa belezinha de 400 mil dólares? Miguel depositou a caixa de ferramentas no chão. Depositou o regador ao lado. Tirou o boné, revelando cabelos grisalhos rentes à cabeça, e caminhou até a redoma de vidro. Seus olhos estudaram a flor. As pétalas, o caule, as nervuras quase invisíveis, o formato das anteras, a textura que parecia veludo. 30 segundos se passaram em silêncio absoluto. Então Miguel começou a rir. Foi uma risada baixa primeiro. Depois cresceu. Seus ombros balançavam. Qual é a graça? Rodrigo franziu a testa. Miguel se virou para ele, ainda rindo, e disse uma única palavra. Tudo. A mansão Castanheira não era apenas uma casa. Era um manifesto arquitetônico de poder. Erguida em 2019 pelo renomado escritório Barata em Duarte, ela ocupava um terreno de 5 mil metros quadrados numa das quadras mais valorizadas do Jardim Europa. Cada metro quadrado ali valia, segundo as imobiliárias de luxo, entre 28 e 32 mil reais. Fazer as contas era quase obsceno. O projeto havia sido capa da revista Arquitetura em Design por 3 meses consecutivos. Vidros inteligentes que escureciam com um comando de voz. Piso de mármore importado diretamente de Carrara. O mesmo usado por Michelangelo. Sistema de som Bowers & Wilkins, embutido em todas as paredes. Piscina infinita de 25 metros com borda que desaparecia no horizonte da cidade. E o jardim. O jardim era a obsessão de Rodrigo. 15 jardineiros trabalhavam em turnos para manter 2 mil metros quadrados de paisagismo impecável. Rosas David Austin inglesas que custavam 300 reais cada muda. Cerejeiras japonesas importadas adultas, cada uma valendo mais que um carro popular. Um lago com carpas Nishikigoi, que Rodrigo adorava dizer terem custado o preço de uma Ferrari por peixe. Dentro da mansão, naquela noite, o excesso era palpável. A festa de inauguração da coleção botânica de Rodrigo estava no auge. Ele promovia esses eventos a cada 3 meses, sempre com um tema diferente. Vinhos raros, carros clássicos, arte contemporânea. Desta vez, eram plantas exóticas. Nas mesas espalhadas pelo salão, canapés preparados pelo chefe Henrique Nobre, 2 estrelas Michelin, tartare de atum com caviar beluga, vieiras gratinadas com espuma de champanhe, foie gras em crosta de pistache. Cada bandeja representava o salário mensal de alguém. Os convidados eram todos do mesmo círculo: empresários do mercado financeiro, herdeiros de construtoras, influenciadores digitais com milhões de seguidores, algumas celebridades de segunda linha que precisavam ser vistas nesses eventos para manterem relevância. Conversas superficiais fluíam ao ritmo do champanhe cristal. Você viu o novo Porsche da Eduarda? O Taycan rosa. Rosa? Que cafona, querida! Eu mandei pintar o meu de azul marinho fosco, exclusivo. Soube que o Márcio está construindo uma casa em Punta del Este. 13 milhões de dólares. 13? Por favor, a minha em Trancoso custou 15.
E foi pechincha. Ninguém perguntava sobre trabalho real. Ninguém mencionava problemas de verdade. Ali, dentro daquelas paredes de vidro temperado, o mundo lá fora não existia. E Rodrigo Castanheira era o rei daquele universo. Aos 43 anos, ele havia herdado 3 empresas do pai, uma construtora, uma importadora de máquinas agrícolas e uma rede de concessionárias de carros de luxo. Não trabalhava no sentido real da palavra. Tinha CEOs para isso. Seu trabalho era aparecer, assinar papéis e gastar. Gastar muito bem, diga-se. Relógios, Patek Philippe, enfileirados numa gaveta climatizada. Garagem com 17 carros, de um Rolls-Royce Phantom a uma McLaren 720S. Closet de 200 metros quadrados, onde a esposa, a terceira, guardava bolsas Hermès Birkin, que custavam o preço de um apartamento popular. Mas nada disso importava tanto quanto ser visto como superior. E essa flor, essa maldita flor roxa na redoma de vidro, era sua mais nova ferramenta de demonstração de superioridade. Ele a havia comprado 3 semanas atrás, num leilão privado em Tóquio. O vendedor, um japonês idoso de fala mansa, havia garantido. Era única, raríssima, impossível de cultivar. Rodrigo nem havia perguntado o nome, só viu o preço e decidiu que precisava tê-la. Porque é isso que gente como Rodrigo fazia. Comprava exclusividade. E agora, diante de 70 testemunhas, ele estava usando aquela exclusividade para destruir um velho jardineiro que não merecia nada além de terminar seu turno e ir para casa. Miguel Santos acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Não por escolha, mas por necessidade. O despertador do celular velho quebrado há meses, então ele dependia do galo do vizinho. Quando o animal cantava pela primeira vez, Miguel já estava de pé, pés descalços tocando o chão frio de cimento da casa simples em Itaquera, zona leste de São Paulo. Casa era generoso. 2 peças. Um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. E um banheiro minúsculo onde o chuveiro pingava mesmo fechado. Paredes descascadas pintadas há tanto tempo que a cor original era só uma memória. Um fogão de 2 bocas. Uma geladeira que fazia mais barulho que um motor de caminhão. Ele morava ali havia 30 anos. Sozinho, desde que a esposa Rosa havia partido. Câncer. 14 anos atrás. Miguel ainda mantinha a foto dela na parede. Rosa no dia do casamento, vestido branco simples, sorriso enorme. Ela tinha 22 anos na foto. Ele, 25. Pareciam crianças brincando de adultos. Tiveram 28 anos juntos. Não tiveram filhos. Rosa não conseguia. Tentaram tratamentos, mas eram caros. E no final ela disse que não precisavam de filhos para serem felizes. Tinham um ao outro. Até que não tiveram mais. Depois que Rosa se foi, Miguel continuou. Porque é isso que gente como ele faz. Continua. Ele trabalhava como jardineiro havia 32 anos. Começou aos 28, quando perdeu o emprego na fábrica de autopeças que faliu. Um amigo conseguiu indicá-lo para um serviço de manutenção de jardins. Miguel não sabia nada de plantas, mas aprendeu rápido. Tinha jeito. Mãos grandes, calejadas, mas delicadas quando seguravam uma muda frágil. Olhos que identificavam doenças nas folhas antes mesmo de alguém notar. Paciência infinita para podar, adubar, esperar. As plantas conversavam com ele, ou pelo menos era o que Rosa dizia, rindo. Você fica horas olhando para elas, Miguel. É como se ouvissem você. E ouvem, ele respondia, sério. Durante anos, Miguel trabalhou em casas, empresas, condomínios. Não ganhava muito, mas o suficiente para viver. Pagava as contas, comprava comida, juntava alguns trocados para quando a geladeira finalmente desistisse de vez. Foi assim que chegou à mansão Castanheira há 4 anos. A entrevista foi rápida. O gerente de patrimônio da família olhou para Miguel de cima a baixo e perguntou: Sabe trabalhar com plantas exóticas? Sei lidar com qualquer planta, senhor. Horário é flexível.
Às vezes precisa ficar até tarde. Não tem problema. Salário é 2.400 reais por mês. Menos que um salário mínimo e meio. 60 horas semanais. Sem hora extra. Miguel aceitou. Porque precisava. E porque, no fundo, amava o que fazia. Nos primeiros meses, ele aprendeu os gostos de Rodrigo. O patrão queria impacto visual, cores vibrantes, flores exóticas, disposições que parecessem saídas de revistas. Não importava se a planta era adequada ao clima, ao solo, à luz. Se era bonita e rara, Rodrigo queria. Miguel fazia o possível. Trabalhava dobrado para manter vivas espécies que não deveriam estar ali. Madrugadas regando, tardes ajustando sombreamento, noites aplicando nutrientes. Ele nunca reclamou. Também nunca foi notado. Para Rodrigo, Miguel era invisível. Apenas mais um funcionário sem nome que mantinha a propriedade funcionando. Rodrigo passava por ele no jardim e não cumprimentava. Não perguntava o nome. Às vezes, dava ordens por meio do interfone, sem sequer descer para falar pessoalmente. Troque aquelas rosas vermelhas por brancas. Estou entediado. Corte aquela árvore. Está bloqueando a vista. Por que essas folhas estão amarelas? Você não está fazendo seu trabalho direito. Miguel engolia. Assentava com a cabeça. Voltava ao trabalho. Porque é isso que gente como ele aprende a fazer. Engolir. Naquela quinta-feira, ele estava exausto. Havia acordado às 3h30. O galo do vizinho também parecia cansado ultimamente. Para pegar 2 ônibus até o Jardim Europa. Chegou às 6. Trabalhou direto. Podou as cerejeiras, replantou as begônias que haviam morrido durante a semana, limpou o lago de carpas, ajustou o sistema de iluminação da estufa. Às 6 da tarde, quando deveria ter ido embora, o gerente o chamou. Miguel, o sistema de irrigação da estufa está com problema. Precisa consertar hoje. Tem plantas raras lá que não podem ficar sem água. Hoje tem a festa do Sr. Rodrigo. E daí? Você entra pela cozinha, conserta e sai. Ninguém vai nem notar você. Ninguém vai nem notar você. A história da vida de Miguel resumida em 6 palavras. Então ali estava ele, às 9 da noite, atravessando o salão brilhante cheio de gente rica, invisível como sempre, até que a voz de Rodrigo o transformou no centro das atenções. E agora, diante da flor na redoma, ele não era mais invisível. Era alvo. Qual é a graça? Rodrigo repetiu, voz mais dura agora. O sorriso tinha sumido de seu rosto. Miguel limpou os olhos. A risada tinha sido genuína, não de escárnio, mas de uma ironia profunda que só ele entendia. Desculpe, senhor, é que... Miguel olhou para a flor novamente. É uma situação interessante. Interessante? Rodrigo cruzou os braços. Você está rindo da minha flor? Não, senhor. De jeito nenhum. Então explica a piada. Rodrigo se virou para os convidados. Aliás, explica para todos nós. Estamos curiosos. Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Alguém gritou. Deixa o velho falar, Rodrigo. Ele vai dar desculpa agora. Uma mulher de vestido dourado comentou alto. Aposto que ele nunca viu uma flor dessas. Deve achar que é uma rosa pintada. Mais risadas. Miguel respirou fundo. Posso falar com o senhor em particular? Particular? Rodrigo explodiu. Não, não! Você vai falar aqui na frente de todo mundo. Aceitou a aposta, lembra? Então vai cumprir. Qual é o nome da flor? Miguel olhou para os 70 pares de olhos fixos nele. Celulares gravando. Sorrisos cruéis. Uma situação armada para sua humilhação pública. Ele poderia desistir, pedir desculpas, abaixar a cabeça e sair. Mas algo mudou dentro dele. Talvez fosse a memória de Rosa que sempre dizia: Você é mais forte do que pensa, Miguel. Talvez fosse a exaustão de 32 anos engolindo sapos. Talvez fosse apenas o absurdo completo daquela situação. Tudo bem. Miguel disse, voz firme. Vou dizer o nome. O salão ficou em silêncio. Rodrigo deu um passo à frente, confiante. Ótimo, estamos esperando.
E lembre-se, nome científico completo. Se errar uma letra, você perde. E quando perder, quero que você se desculpe na frente de todo mundo por desperdiçar nosso tempo. Entendido? Miguel assentiu. Ele se virou para a flor na redoma. Seus olhos a estudaram mais uma vez. As pétalas roxas, quase negras, o caule fino, as anteras douradas, a textura aveludada. Então olhou para Rodrigo e falou. Essa flor, Miguel começou, voz calma, mas projetada para todos ouvirem. Não é rara, não é única, e certamente não vale $400.000. Murmúrios explodiram. O quê? Rodrigo deu uma risada incrédula. Você está me chamando de mentiroso? Não, senhor. Estou dizendo que o enganaram. Me enganaram? Rodrigo gritou. Sua face ficou vermelha. Você tem ideia de quem me vendeu essa flor? Um colecionador japonês de terceira geração. Uma linhagem de botânicos. E você, um jardineiro de quinta categoria, está dizendo que ele me enganou? Sim, Miguel disse, simples. O salão estava eletrizado. Ninguém piscava. Então diga logo. Rodrigo estava praticamente cuspindo as palavras. Se é tão esperto, diga o nome dessa flor comum. Prove que eu fui enganado. Miguel olhou para a flor uma última vez. Então disse, clara e pausadamente, St. Paulia ionantha. Violeta africana. Cultivar Black Pearl. Silêncio absoluto. Mentira! Rodrigo explodiu. Essa não é uma violeta africana. Eu tenho violetas africanas. São pequenas, comuns. Minha mãe plantava em vasinhos. Essa aqui é completamente diferente. É diferente porque foi modificada. Miguel continuou, voz ainda calma. Alguém usou técnicas de cultivo específicas para alterar o tamanho e a textura das pétalas. Provavelmente aplicou hormônios de crescimento, ajustou a acidez do solo para intensificar a pigmentação roxa e tratou com produtos que criam aquela aparência de veludo. É um trabalho impressionante de modificação hortícola, não vou negar. Mas no final é uma violeta africana. Uma planta que custa entre R$15 e R$50 em qualquer floricultura. O salão explodiu em conversas acaloradas. Não pode ser! Ele está blefando! Alguém pesquisa no Google. Rodrigo estava pálido. Então vermelho. Então roxo, quase da cor da flor. Você... O senhor quer que eu prove? Miguel perguntou. Prove! Rodrigo berrou. Ah, prove agora na frente de todos, ou eu te processo por difamação. Miguel caminhou até a redoma. Pediu licença e cuidadosamente a levantou. Segurou a base do vaso onde a flor estava plantada. Posso? Perguntou, mostrando que ia tocar a planta. Faça logo! Miguel, com delicadeza infinita, tocou uma pétala. Depois aproximou o nariz e cheirou. Depois, observou o caule, a conexão com o solo. Então se abaixou e olhou a terra de perto. Pegou uma pitada entre os dedos, esfregou, cheirou novamente. Terra ácida modificada com compostos de ferro para intensificar roxo, murmurou. Fertilizante de liberação lenta rico em fósforo. E... cheirou novamente. Hormônio giberélico para aumentar tamanho das células. É violeta africana mesmo. Modificada. Mas é ela. Rodrigo estava tremendo de raiva. Qualquer um pode dizer isso. Você não provou nada. Quer que eu prove de verdade? Miguel olhou para ele. Quero. Então traga uma violeta africana comum. Qualquer uma. Vou mostrar que na estrutura básica são idênticas. Uma mulher na multidão levantou a mão timidamente. Eu tenho uma em casa. Moro aqui perto. Posso buscar. Busque! Rodrigo ordenou. Agora! Ricardo! Apontou para um segurança. Vai com ela! A mulher saiu quase correndo. Por 15 minutos, o salão ficou num silêncio tenso. Ninguém sabia o que dizer. Rodrigo bebeu 3 taças de champanhe em sequência. Miguel permaneceu de pé, tranquilo, mãos cruzadas atrás das costas.
Quando a mulher voltou com um vasinho simples de violeta roxa comum, comprada em supermercado, Miguel pediu para colocarem lado a lado, e então, metodicamente, começou a apontar as semelhanças. Vejam o formato da folha. Aqui, tocou a comum. E aqui, tocou a rara. Idêntico. Pelagem aveludada nas duas. Veias na mesma disposição. Agora as flores. Esta, a comum, tem 5 pétalas. Esta, a rara, também. Formato base é o mesmo, apenas o tamanho foi alterado. A conexão do caule é idêntica. O sistema radicular, ele levantou delicadamente os vasos, cresce da mesma forma. E o mais óbvio, o cheiro. Ele quebrou uma folha minúscula de cada planta e as cheirou. Idêntico. Aquele aroma levemente adocicado, característico da St. Paulia ionantha. A cada ponto, a multidão ficava mais boquiaberta. Alguém pegou o celular e começou a pesquisar. É um golpe antigo no mundo dos colecionadores iniciantes. Quem tem experiência real identifica na hora. Experiência real. Rodrigo repetiu, voz sumida. Sim, senhor. Foi quando uma voz emergiu da multidão. Miguel Santos? Uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque elegante, empurrou delicadamente os convidados e caminhou até o centro do salão. Ela usava um vestido simples, mas elegante, óculos de aro fino e, nos olhos, uma intensidade de quem acabava de reconhecer um fantasma. Miguel Santos? Ela repetiu, agora de pé diante dele. É você mesmo? Miguel olhou para ela. Seus olhos se arregalaram. Professora, Eugênia. A mulher levou a mão à boca, olhos marejados. Meu Deus, é você. Professora Eugênia Carvalho tinha 81 anos e uma reputação que atravessava décadas. Ela era uma lenda no mundo da botânica brasileira. Havia sido diretora do Jardim Botânico de São Paulo por 20 anos. Tinha 3 livros publicados sobre flora nativa. Havia descoberto 2 espécies novas de bromélias na Mata Atlântica. Universidades do mundo todo convidavam-na para palestras. E ali estava ela, no salão de Rodrigo Castanheira, tremendo diante de um jardineiro de uniforme verde musgo desbotado. Miguel, ela disse novamente, voz embargada. Eu te procurei. Durante anos. Ninguém sabia onde você estava. A multidão estava completamente confusa. Rodrigo, tentando retomar controle da situação, interveio. Professora Eugênia, a senhora conhece esse homem? Eugênia virou-se para Rodrigo como se tivesse esquecido que havia outras pessoas ali. Esse homem? Ela quase riu. Rodrigo, você não tem ideia de quem está parado na sua frente. É meu jardineiro, Rodrigo disse, incerto agora. Não, Eugênia corrigiu, caminhando até ficar ao lado de Miguel. Ele é o Dr. Miguel Santos, doutor em botânica pela USP, um dos maiores especialistas em plantas tropicais raras que este país já produziu. E o homem que salvou minha vida acadêmica há 35 anos. Suspiros coletivos. Miguel abaixou a cabeça. Professora, isso foi há muito tempo. Foi ontem para mim. Eugênia tocou o braço dele. Eu era apenas uma pesquisadora iniciante. Tinha encontrado uma planta que achei ser nova espécie, mas não conseguia classificá-la. Estava a ponto de desistir. Você tinha 26 anos, Miguel, um estudante de doutorado brilhante. Passou 3 meses comigo na mata, acordando às 5 da manhã, catalogando, estudando. Você identificou que não era nova espécie, mas uma variante rara que só florescia uma vez a cada 7 anos. Salvou minha pesquisa, salvou minha carreira. Eu só fiz meu trabalho, Miguel murmurou. Seu trabalho? Eugênia virou-se para a multidão. Vocês querem saber o que é trabalho de verdade? Miguel Santos publicou 14 artigos científicos antes dos 30 anos, descobriu 3 espécies novas, desenvolveu técnicas de cultivo que são usadas até hoje, recusou ofertas de universidades estrangeiras porque queria ficar no Brasil, trabalhando com nossa flora. Ela fez uma pausa,
olhos ainda marejados. E então sua esposa ficou doente. Miguel fecha os olhos. Rosa, ele sussurrou. Ele largou tudo. Eugênia continuou, voz trêmula. Doutorado, pesquisas, publicações. Largou tudo para cuidar dela. Usou todas as economias no tratamento. Vendeu tudo o que tinha. E quando ela partiu, a voz de Eugênia falhou. Quando ela partiu, ele simplesmente desapareceu. Sumiu do meio acadêmico. Nunca mais respondeu nossos contatos. Eu procurei, Miguel. Todos procuramos. Mas você tinha ido embora. O silêncio no salão era absoluto. Rodrigo estava pálido, mãos tremendo, segurando uma taça vazia. Eu não podia mais, Miguel disse baixinho, mas na quietude do salão, todos ouviram. Cada planta me lembrava dela. Rosa amava quando eu falava sobre meu trabalho. Ela não entendia metade, mas ouvia tudo, cada detalhe. Dizia que meus olhos brilhavam. E quando ela se foi, aquele brilho foi junto. Então você virou jardineiro, Eugênia completou. Eu continuei jardineiro, Miguel corrigiu gentilmente. Sempre fui. Só mudei o tipo de jardim, de laboratórios e expedições para... Ele gesticulou ao redor. Casas e condomínios. Uma mulher na multidão estava chorando abertamente. Um homem limpou os olhos discretamente. Rodrigo tentou falar, mas nenhum som saiu. Foi outro convidado que quebrou o silêncio. Mas então, a aposta. Ele ganhou a aposta? Todos olharam para Rodrigo. O bilionário parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Olhou para Miguel, depois para a flor, depois para os 70 pares de olhos aguardando sua resposta. Ele... Rodrigo engoliu seco. Ele identificou a flor corretamente. E a aposta era? Alguém pressionou. Rodrigo fechou os olhos. Se ele soubesse o nome da flor, eu daria minha mansão. Explosão de conversas. Você não vai cumprir, vai, Rodrigo? Foi só brincadeira, óbvio. Mas todo mundo ouviu. Está gravado. Rodrigo abriu os olhos e olhou para Miguel. Pela primeira vez, realmente olhou. Viu um homem de 60 anos com costas curvadas de carregar peso. Mãos destruídas por décadas de trabalho duro. Uniforme remendado, botas gastas. Um homem que já foi doutor e agora era invisível. Por culpa de escolhas. Escolhas de amor. A mansão é sua, Rodrigo disse, voz rouca. Suspiros coletivos. Miguel olhou para ele por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Não quero sua mansão, senhor Castanheira. O quê? Rodrigo piscou, confuso. Não vim aqui para tirar nada de ninguém. Vim consertar um filtro de irrigação. Miguel pegou sua caixa de ferramentas do chão. Mas já que estou aqui, posso dar um conselho? Rodrigo assentiu, mudo. Pare de colecionar coisas para impressionar pessoas que não se importam com você. Plantas não são troféus, são seres vivos, merecem respeito. E talvez... Miguel fez uma pausa. Talvez o senhor também mereça algo melhor que uma vida tentando provar valor através de coisas. Ele colocou o boné de volta na cabeça. Com licença, tenho um filtro para consertar. E começou a caminhar em direção à porta da cozinha. Espere! A voz de Eugênia cortou o salão. Miguel parou. A professora caminhou até ele, abrindo a bolsa. Tirou um cartão de visita. Miguel, eu dirijo agora uma fundação. Trabalhamos com preservação de flora nativa, educação ambiental, pesquisa. Ela pressionou o cartão na mão dele. Precisamos de pessoas como você. Não para trabalhar na terra, embora você possa se quiser, mas para ensinar. Compartilhar conhecimento. Há uma geração inteira de jovens botânicos que poderiam aprender com você. Professora, eu não... Não me diga não agora, pense. Por favor. Os olhos dela estavam suplicantes. Rosa não iria querer que você desperdiçasse seu dom. Ela iria querer que você brilhasse de novo. Miguel olhou para o cartão. Suas mãos tremiam ligeiramente. Vou pensar.
É tudo que peço. Eugênia o abraçou. Um abraço longo, apertado, de quem reencontra alguém que julgava perdido para sempre. Quando se separaram, ela sussurrou: "Bem-vindo de volta, Dr. Santos." Miguel assentiu sem confiar na própria voz. Virou-se novamente para sair, mas desta vez algo extraordinário aconteceu. Um convidado começou a aplaudir, depois outro, depois mais 3. Em 15 segundos, todos os 70 convidados estavam de pé, aplaudindo o velho jardineiro de uniforme desbotado que carregava uma caixa de ferramentas enferrujada. Miguel parou na porta, costas para eles, ombros tremendo. Não se virou. Apenas levantou uma mão em despedida. E saiu. Depois que Miguel saiu, o salão permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. Rodrigo estava sentado numa das cadeiras de design, cabeça entre as mãos. A festa tinha acabado, embora tecnicamente ainda estivesse acontecendo. Convidados conversavam em grupos pequenos, vozes baixas, todos processando o que tinham acabado de testemunhar. Professora Eugênia permaneceu no centro do salão, olhando para a porta por onde Miguel havia saído. Uma jornalista de moda, que estava cobrindo a festa para uma revista de sociedade, aproximou-se dela. "Professora, posso fazer algumas perguntas? Sobre o Dr. Santos?" Eugênia virou-se, estudou a jovem por um momento e assentiu. "Pode. Ele realmente era tão brilhante quanto a senhora disse?" Eugênia quase riu. "Querida, eu não disse nem metade." Miguel Santos, aos 28 anos, identificou uma nova espécie de orquídea na Serra do Mar que a ciência procurava havia 50 anos. Ele a encontrou seguindo padrões de migração de um beija-flor específico. Disse que as plantas e os polinizadores contam histórias, só precisamos ouvir. Publicou isso numa revista científica de Oxford. Pesquisadores do mundo todo queriam trabalhar com ele. E ele largou tudo pela esposa? Rosa tinha câncer de pâncreas, agressivo. Os médicos davam 6 meses. Miguel conseguiu estender para 3 anos. Sabe como? Pesquisando dia e noite sobre medicina alternativa, tratamentos experimentais, combinações de terapias. Ele aplicou metodologia científica para salvar a mulher que amava. Eugênia limpou os olhos. Não funcionou no final. Mas ele tentou. Deus sabe que ele tentou. A jornalista anotava tudo freneticamente. E depois? Depois ele sumiu. Ouvi de terceiros que ele havia vendido o apartamento, os livros, tudo. Pegou o dinheiro e pagou as últimas dívidas médicas. Ficou sem nada. E simplesmente desistiu da academia. Algumas pessoas diziam que ele tinha tido um colapso, outras que estava trabalhando em pesquisas secretas no exterior. Ninguém sabia a verdade. Que ele estava sobrevivendo. Eugênia olhou ao redor para a mansão excessiva, os convidados ricamente vestidos. Trabalhando em jardins por R$ 2.000 por mês, invisível. Um dos maiores cérebros da botânica brasileira, podando roseiras de gente que nem sabia seu nome. Outro convidado se aproximou. Era um homem de uns 50 anos, terno impecável, expressão séria. "Professora, sou advogado. Testemunhei a aposta. Se o Dr. Santos quisesse processar e reivindicar a mansão, ele teria um caso sólido." Eugênia sorriu tristemente. "Ele não vai processar. Você viu. Ele recusou a mansão quando ela foi oferecida. Miguel nunca se importou com dinheiro ou posses. Só se importava com conhecimento e com amor." Mesmo assim, o advogado insistiu. "O tratamento que ele recebeu aqui foi degradante. Humilhação pública, assédio moral." "Eu sei." Eugênia olhou para onde Rodrigo estava sentado, ainda de cabeça baixa. "E acho que algumas pessoas aqui também sabem disso agora." A jornalista fez mais uma pergunta. "O que aconteceu com as pesquisas dele? Os artigos?" "Estão arquivados em universidades, USP, Unicamp, algumas internacionais. Eu tenho cópias de tudo. Durante anos usei o material dele como referência. Muitos fazem isso. Miguel Santos é citado em centenas de papers acadêmicos. Ele só não sabe disso.
porque saiu antes de ver o impacto do próprio trabalho. Isso é... A jornalista buscou a palavra. Trágico. É humano, Eugênia corrigiu gentilmente. Quando você ama alguém de verdade, as prioridades mudam. Miguel escolheu amor ao invés de glória. E embora eu ache que foi uma perda imensa para a ciência, eu não posso julgar essa escolha. Ninguém pode. Um silêncio respeitoso caiu sobre o pequeno grupo. Foi quando uma voz rouca os interrompeu. Quanto ele ganha? Rodrigo havia se levantado. Caminhou até eles, rosto pálido, olhos vermelhos. Não estava mais bêbado, mas parecia estar em estado de choque. Perdão? Eugênia franziu a testa. O Miguel. Quanto eu pago a ele? Como é que eu vou saber? Alguém sabe? Rodrigo olhou ao redor. Chamou o gerente de patrimônio, que estava num canto. Fernando, quanto o jardineiro ganha? Fernando aproximou-se, desconfortável. O Miguel? R$ 2.400 por mês, senhor. Rodrigo pareceu receber um soco. 2.400! Ele cambaleou. Alguém o segurou. Eu gastei $400.000 numa flor falsa e pago R$ 2.400 para um doutor trabalhar 60 horas por semana no meu jardim. Senhor Castanheira, Eugênia disse, voz firme. Esse não é o momento para autopiedade. O que você vai fazer a respeito? Rodrigo olhou para ela. Eu não sei. Então descubra. Rápido. Miguel não foi diretamente consertar o filtro. Ele saiu da mansão, caminhou até os fundos da propriedade, onde havia um pequeno galpão de ferramentas, e sentou-se num banco de madeira velho. Suas mãos tremiam. O cartão de Eugênia estava no bolso da camisa, queimando como brasa. Ele olhou para o céu. A noite estava clara, mas em São Paulo, mesmo no Jardim Europa, a poluição luminosa escondia as estrelas. Rosa adorava estrelas. Miguel, ele podia ouvir a voz dela, clara como se estivesse ali. Você está sendo teimoso de novo. Não estou, ele respondeu ao vento. Está sim. A professora te ofereceu uma chance de voltar, de fazer o que ama. E você vai ignorar por quê? Por orgulho? Não é orgulho. É... Ele buscou a palavra. É medo. Medo de quê? De voltar e não ser mais bom. De tentar e falhar. De descobrir que aquele Miguel se foi junto com você. Silêncio. Só o vento nas árvores. Então, na mente dele, Rosa riu. Aquela risada que ele amava, leve e cheia de vida. Amor, você acabou de identificar uma fraude botânica que enganou um milionário, na frente de 70 pessoas, como se estivesse lendo o cardápio do almoço. Você não perdeu nada. Só esqueceu. Miguel sorriu, lágrimas escorrendo. Eu sinto sua falta. Eu sei, mas eu não estou mais aqui. E você ainda está. Então vive, Miguel. Vive por nós dois. Ele ficou ali por mais 10 minutos, chorando silenciosamente, conversando com o fantasma da esposa, até sentir algo parecido com paz. Então se levantou, limpou o rosto e foi consertar o maldito filtro. 1 hora depois, quando Miguel terminava de ajustar o sistema de irrigação na estufa, a porta se abriu. Rodrigo Castanheira entrou. Ele não estava mais usando o blazer de grife. Havia tirado. Estava só de camisa branca, mangas arregaçadas, cabelo desalinhado. Parecia menor sem todas as armaduras de riqueza. Miguel. Senhor Castanheira. Miguel não parou de trabalhar. Quase terminando. Mais 5 minutos. Não vim por isso. Miguel parou, virou-se. Rodrigo estava parado na entrada, mãos nos bolsos, incapaz de manter contato visual. Vim pedir desculpas. Silêncio. O que eu fiz ali foi... Rodrigo buscou palavras. Foi indefensável. Eu te humilhei. Na frente de todo mundo. Por diversão. Porque eu podia. Porque você era só... Ele fez uma pausa. Porque eu achei que você era só um jardineiro. Eu sou um jardineiro, Miguel disse gentilmente. Não,
Você é um doutor, um cientista, um... Eu sou as duas coisas. Miguel limpou as mãos num pano. Não precisa escolher. Posso ser doutor em botânica e jardineiro. Uma coisa não apaga a outra. Rodrigo finalmente olhou para ele. Como você não está furioso? Eu te tratei como lixo. Há 4 anos. Hoje. Como você pode estar aí, calmo, falando comigo como se eu fosse gente decente? Miguel considerou a pergunta. Porque raiva não cresce nada, só destrói. Eu aprendi isso com as plantas e com minha esposa. Rodrigo balançou a cabeça, olhos marejados. Eu não mereço sua gentileza. Provavelmente não. Miguel sorriu levemente. Mas gentileza não é sobre merecer. É sobre escolher. Como você faz isso? Rodrigo parecia genuinamente desesperado para entender. Eu tenho tudo. Mansão, carros, dinheiro. E sou miserável. Você tem... Perdão, não quero ofender. Tem praticamente nada, Miguel completou. Pode falar. É verdade. E você parece em paz. Miguel pensou por um momento. Eu tive amor verdadeiro. Por 28 anos. Tive propósito. Fiz trabalho que importava. E quando perdi tudo, aprendi que ainda tinha algo que ninguém podia tirar. Conhecimento. E a escolha de como usar esse conhecimento. Isso me sustentou. Eu não tenho nada disso, Rodrigo admitiu, voz quebrando. Meu pai me deixou empresas. Eu não construí nada. Minha terceira esposa me odeia, mas gosta da conta bancária. Meus amigos ali... Gesticulou para a mansão. Metade só aparece porque sirvo vinho caro. E eu uso meu dinheiro para comprar coisas idiotas como uma flor de $400.000 para impressionar pessoas que riem quando eu humilho os outros. Ele desabou no banco onde Miguel havia estado mais cedo. Eu sou patético. Miguel se sentou ao lado dele. Você é humano. Fez escolhas ruins. Mas ainda pode fazer escolhas melhores. Como? Começando pequeno. Miguel olhou ao redor da estufa. Vê essas plantas? Metade não deveria estar aqui. Você as comprou porque eram raras, não porque eram adequadas. Elas sofrem. Preciso trabalhar triplo para mantê-las vivas num ambiente que não foi feito para elas. Rodrigo olhou ao redor, realmente olhou, talvez pela primeira vez. Eu não sabia. Pois é, porque você nunca perguntou, nunca aprendeu sobre elas. Só as colecionou. O que eu faço então? Miguel pensou. Que tal começar aprendendo? De verdade. Não para impressionar ninguém, só para entender. Posso te ensinar se quiser. Sobre plantas, sobre solo, sobre paciência. Você faria isso? Rodrigo olhou para ele, incrédulo. Depois do que eu fiz? Faria, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você me paga um salário justo. Não por eu ser doutor, por eu ser jardineiro. Salário justo para 60 horas semanais de trabalho especializado. E você trata todos os outros funcionários aqui com respeito. Sabe os nomes deles? Pergunta sobre as famílias. Vê eles. Rodrigo assentiu vigorosamente. Sim. Deus, sim. Quanto seria justo? Não sei. Você descobre. Pesquisa o mercado. Faz a coisa certa. Vou fazer. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. Então Rodrigo perguntou, voz hesitante. E a fundação? A professora Eugênia. Você vai trabalhar com ela? Miguel tirou o cartão do bolso. Olhou para ele. Vou ligar. Não sei o que vai acontecer, mas vou tentar. Rosa iria querer que eu tentasse. Rosa era sua esposa? Era. Morreu há 14 anos. Câncer. Sinto muito. Eu também, todos os dias. Outro silêncio. Miguel, posso perguntar uma coisa? Pode. A mansão. Por que você não aceitou? Era sua por direito. Poderia ter vendido, ficado rico, mudado de vida. Miguel sorriu. Porque mansões não trazem de volta quem amamos. Não curam solidão. Não dão propósito. São só tijolos e vidro. E eu já aprendi. Coisas são só coisas. O que importa é o que você faz. Quem você ajuda. Como você ama.
Rodrigo limpou os olhos. Obrigado. De nada. Não, sério. Obrigado por não ter me destruído quando podia. Por ter me dado, não sei, uma chance de ser melhor. Miguel se levantou, ofereceu a mão. Todos merecem segunda chance, Rodrigo. Até você. Rodrigo apertou a mão dele. E ali, naquela estufa cheia de plantas que sofriam para satisfazer vaidade, dois homens de mundos completamente diferentes fizeram um pacto silencioso de tentarem ser melhores. 3 dias depois, Miguel ligou para o número no cartão de Eugênia. A conversa durou 2 horas. 2 semanas depois, ele estava na sede da Fundação Verde Vivo, num prédio modesto na Vila Mariana, sentado numa sala de reuniões com 7 pessoas. Eugênia fez as apresentações. Este é o Dr. Miguel Santos, vai coordenar nosso novo programa de educação ambiental. Miguel sentiu o estômago apertar. Coordenar. Era uma palavra grande, uma responsabilidade grande, mas olhou para os rostos ao redor da mesa. Jovens pesquisadores de 20 e poucos anos, olhos brilhando com paixão e curiosidade, e pensou, eu posso fazer isso. Por eles, por Rosa, por mim. O programa que criaram foi chamado Sementes do Saber. A proposta era simples, mas ambiciosa. Levar educação botânica para comunidades carentes, escolas públicas em periferias, centros comunitários, ocupações. Na plateia, Rodrigo Castanheira estava sentado na primeira fila. Ele havia doado R$500 mil para o programa, metade do que tinha gasto na flor falsa, como ele fazia questão de contar para qualquer um que perguntasse. Também havia transformado parte do jardim da mansão, 2.000 metros quadrados, em centro de treinamento para o programa. Todo sábado, 20 jovens de comunidades próximas vinham aprender com Miguel. As mudanças em Rodrigo não tinham sido da noite para o dia. Lugares onde crianças nunca tinham visto um jardim, muito menos entendido como plantas funcionavam. Vamos ensinar eles a plantar. Miguel explicou na primeira reunião pública do programa, 3 meses depois, para uma plateia de 50 potenciais doadores. Mas não só isso. Vamos ensinar biologia, química, paciência, responsabilidade. Uma planta ensina que ações têm consequências, que cuidado gera resultado, que vida é preciosa. Foram lentas. Às vezes ele recaía em velhos padrões, mas estava tentando. Ele havia aumentado o salário de Miguel para R$8 mil por mês. Tinha oferecido 10 mil, mas Miguel recusou. 8 é justo. É o que o mercado paga. Não quero caridade. Rodrigo também aumentou os salários de todos os funcionários da mansão. Aprendeu os nomes deles. Perguntava sobre filhos, famílias. Parecia genuíno, na maior parte das vezes. E toda quinta-feira à tarde, Rodrigo passava 2 horas na estufa com Miguel, aprendendo sobre plantas. Não para impressionar ninguém, só para aprender. Ele descobriu que gostava, que tinha talento até, mãos delicadas quando precisava, paciência que não sabia que possuía. Eu passo a semana inteira lidando com contratos, dinheiro, pessoas querendo coisas. Ele disse a Miguel certa vez, enquanto transplantavam mudas de manjericão. Mas essas 2 horas aqui é quando eu me sinto humano. Miguel sorriu. Plantas têm esse efeito. Nos lembram do que importa. O programa Sementes do Saber cresceu rápido. No primeiro ano, atenderam 800 crianças em 15 escolas diferentes. Miguel contratou 4 assistentes. Todos jovens botânicos recém-formados que, como ele, tinham paixão, mas pouca oportunidade. Eles criaram currículos, material didático, vídeos educativos. Miguel aparecia nos vídeos explicando conceitos complexos de forma simples. Fotossíntese, polinização, ciclos de vida. As crianças amavam. Professores reportavam mudanças nos alunos, mais focados, mais responsáveis, mais curiosos. Algumas escolas criaram hortas comunitárias inteiras, baseadas no que aprenderam. Mas o momento que mudou tudo foi numa tarde de agosto, numa escola municipal em Paraisópolis. Miguel estava ensinando uma turma de 40 crianças, de 8 a 10 anos, sobre germinação.
Cada criança tinha plantado uma semente de feijão numa garrafa PET cortada, observando as raízes crescerem através do plástico transparente. Uma menina, Júlia, de 9 anos, levantou a mão. Professor Miguel, por que algumas sementes crescem e outras não? Boa pergunta. Miguel se agachou ao lado dela. Vários motivos. Falta de água, luz errada, semente ruim. Mas sabe o principal? O quê? Falta de cuidado. Semente precisa atenção. Como gente. Se você cuida, ela cresce. Se ignora, ela morre. Júlia ficou quieta por um momento, pensando. Então disse: Minha mãe diz que ninguém cuida da gente aqui, que somos esquecidos. Miguel sentiu o peito apertar. Ele olhou para os 40 pares de olhos fixos nele. Crianças em uniformes puídos, algumas sem lanche apropriado, muitas vindas de casas sem estrutura. E fez uma escolha. Júlia, posso te contar um segredo? Pode. Eu também já fui esquecido. Por muito tempo. Trabalhei em lugares onde ninguém sabia meu nome, ninguém me via. Eu era invisível. E o que você fez? Eu lembrei que ser visto pelos outros não importa tanto quanto ver a si mesmo. Você não precisa esperar alguém cuidar de você. Você pode começar cuidando das coisas ao seu redor, dessa planta, dos amigos, da família. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O quê? Você vira luz. E luz sempre é vista, mais cedo ou mais tarde. Júlia pensou nisso. Então sorriu. Eu vou cuidar muito bem da minha plantinha. Eu sei que vai. Depois dessa aula, Miguel procurou Eugênia. Precisamos expandir. Essas crianças precisam mais do que aulas semanais. Precisam de suporte constante, mentoria, oportunidades reais. Miguel, já estamos esticados. Nosso orçamento... Então vamos buscar mais doadores, fazer eventos, o que for necessário. Eugênia, eu vi 32 anos de invisibilidade. Não vou deixar essas crianças experimentarem o mesmo sem lutar. Eugênia o estudou por um momento. Então sorriu. Bem-vindo de volta, Miguel. O Miguel de verdade. O lutador. Eles criaram um plano. Primeiro, leilão beneficente. Rodrigo ofereceu a mansão para o evento. Convidou todos os contatos dele, empresários, socialites, influenciadores. Mas desta vez, com propósito. O leilão aconteceu numa noite de setembro. 200 pessoas. Obras de arte doadas. Experiências exclusivas. Jantares com chefes famosos. Mas o item mais disputado foi outro. Miguel ofereceu um dia de mentoria pessoal em botânica. Ele passaria 8 horas ensinando tudo o que sabia para quem ganhasse. O lance começou em R$ 1.000, terminou em 95 mil. Quem ganhou foi uma empresária de tecnologia de 50 anos que, nas palavras dela, sempre quis entender por que plantas morrem nas minhas mãos. Miguel passou um sábado inteiro com ela. Jardim botânico, estufa, aulas práticas. No final, ela não só aprendeu sobre plantas. Ela doou R$ 200 mil para o programa e se tornou patrocinadora recorrente. Você me lembrou, ela disse a Miguel, que aprender nunca é tarde e que conhecimento usado para ajudar outros é o melhor investimento que existe. O leilão arrecadou R$ 1.200.000. Com esse dinheiro, Sementes do Saber expandiu para 50 escolas. Contratou 15 educadores. Criou bolsas integrais para 10 jovens de baixa renda cursarem biologia na universidade. E criou algo especial, o Jardim da Esperança. Um terreno de 3.000 metros quadrados em Cidade Tiradentes, doado pela prefeitura, foi transformado em jardim comunitário. Miguel projetou cada parte. Horta coletiva onde moradores cultivavam alimentos, área de plantas medicinais, espaço para aulas ao ar livre. A inauguração aconteceu numa manhã ensolarada de novembro. 1.000 pessoas compareceram. Crianças das escolas do programa, famílias da comunidade, doadores, imprensa. Miguel estava nervoso, não gostava de atenção. Mas Eugênia foi inflexível. Você criou isso.
Você fala. Então lá estava ele, microfone na mão diante de 1000 pessoas, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sou bom em discursos, começou, e a plateia riu gentilmente. Mas quero contar uma coisa. Há 4 anos eu era invisível. Trabalhava 60 horas por semana cuidando de jardins de gente que não sabia meu nome. Achei que minha vida tinha acabado quando perdi minha esposa, que meu propósito tinha morrido com ela. Silêncio absoluto. Mas então, uma noite, uma coisa ridícula aconteceu. Um homem rico me desafiou a identificar uma flor, e naquele momento eu lembrei quem eu era. Não por causa da flor, mas porque alguém... Ele olhou para onde Eugênia estava, primeira fila. Alguém me viu, de verdade, e me lembrou que eu ainda tinha algo para dar. Ele apontou para o jardim atrás dele. Este lugar existe porque pessoas escolheram ver outras pessoas. Escolheram investir não em coisas, mas em gente. Em crianças que merecem aprender. Em comunidades que merecem beleza. Em conhecimento que merece ser compartilhado. Sua voz ficou mais firme. Minha esposa, Rosa. Tentar novamente. A continuar, costumava dizer que amor verdadeiro não é sobre ter, é sobre multiplicar. Você ama, e esse amor se espalha. Ela está certa. Este jardim não é meu, é nosso. De cada criança que plantou aqui, de cada família que vai colher alimentos aqui, de cada pessoa que vai sentar naquele banco. Apontou para um banco de madeira sob uma árvore. E lembrar que ainda há beleza no mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas ele não limpou. Rosa, se você estiver me ouvindo de algum lugar, nós fizemos isso, juntos. Você me ensinou a amar, e esse amor virou isso aqui. Ele fez uma pausa, olhando para os 1000 rostos. Para cada pessoa aqui que se sente invisível, esquecida, sem propósito, você é uma semente. Às vezes precisa de tempo para germinar, às vezes precisa das condições certas. Mas quando encontra luz, quando encontra cuidado, você floresce. E quando floresce, você não brilha só para você, brilha para todo mundo ao redor. Silêncio. Então, uma criança começou a aplaudir. Depois outra. Em segundos, 1000 pessoas estavam de pé, aplaudindo, muitas chorando. Miguel desceu do pequeno palco improvisado, pernas bambas. Eugênia o abraçou. Rosa estaria orgulhosa. Ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Eu sinto ela aqui. O resto da manhã foi festa. Crianças correndo entre os canteiros, famílias plantando suas primeiras mudas. Música ao vivo tocada por jovens da comunidade. Comida preparada com ingredientes da horta. Miguel caminhou pelo jardim, observando tudo, sentindo algo que não sentia há 14 anos. Plenitude. Ele parou em frente ao banco sob a árvore. Alguém havia colocado uma placa pequena de bronze. Ele leu: Em memória de Rosa Santos, que amou um jardineiro e plantou amor no coração dele. Miguel desabou no banco, chorando. Não de tristeza, de gratidão. Júlia, a menina da aula de feijão, apareceu ao lado dele. Sentou-se silenciosamente. Professor Miguel, você está bem? Ele limpou os olhos, sorriu. Estou, Júlia. Estou muito bem. Sua esposa, ela era legal? Era a pessoa mais legal do mundo. Aposto que ela está feliz vendo isso tudo. Aposto que sim. Júlia ficou quieta por um momento. Então, sabe aquela semente de feijão que eu plantei? Sei. Ela cresceu. Deu 4 vagens. Minha mãe cozinhou. Foi a comida mais gostosa que eu já comi. Miguel sorriu. Sabe por quê? Por quê? Porque você cuidou. Colocou amor ali. E amor sempre tem gosto melhor. Júlia pensou nisso. Então, se eu cuidar de mais plantas, posso fazer mais comida gostosa? Pode fazer muito mais que comida, Júlia. Pode fazer beleza, esperança, futuro. Eu quero fazer isso quando crescer. O quê? Ser jardineira. Igual você. Miguel sentiu o peito apertado de emoção. Vai ser incrível.
Promete que quando conseguir você volta aqui e me conta? Prometo. Eles ficaram ali, sentados em silêncio, vendo o jardim cheio de vida que não existia 3 meses atrás. Nas semanas seguintes, o Jardim da Esperança virou notícia. Reportagens em jornais locais, depois nacionais. Um programa de TV fez documentário de 15 minutos. A história de Miguel, doutor que virou jardineiro, perdeu tudo, foi humilhado e transformou dor em propósito. Tocou milhões. Doações explodiram. Em 6 meses, arrecadaram mais 3 milhões de reais. Com isso, criaram Sementes do Futuro. Programa de bolsas integrais para jovens de baixa renda estudarem biologia, agronomia, engenharia ambiental. 20 bolsas no primeiro ano. Meta de 50 no segundo. Hortas da comunidade. Réplicas do Jardim da Esperança, em 8 outras comunidades de São Paulo. Cada uma projetada por Miguel e mantida por moradores locais. Biblioteca Verde. Acervo digital gratuito com todos os artigos científicos de Miguel, vídeos educativos, material didático. Acessado por 300 mil pessoas nos primeiros 3 meses. Clínica das Plantas. Serviço gratuito, onde moradores de comunidades podiam trazer plantas doentes e aprender a curá-las. 60 voluntários treinados por Miguel. Mas o projeto que Miguel mais amava era outro. Jardins da Memória. A ideia veio dele numa noite, conversando com Eugênia. Sabe o que me salvou? Plantas. Depois que Rosa morreu, foram as plantas que me mantiveram funcionando. Tinha que regar, podar, cuidar. Não podia desistir porque elas dependiam de mim. E no processo, elas me curaram. Aonde você quer chegar? Quero criar espaços verdes em hospitais, hóspices, centros de tratamento de câncer, lugares onde pessoas enfrentam doença, perda, dor, dar a elas plantas para cuidar, ensinar que vida continua, que beleza ainda existe. Eugênia ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: Rosa iria adorar isso. Eu sei. O primeiro Jardim da Memória foi inaugurado no Hospital do Câncer de São Paulo. Uma área de 500 metros quadrados com plantas de fácil cuidado, bancos, fontes de água, espaço para meditação. Pacientes em tratamento podiam adotar uma planta, cuidar dela, ver ela crescer enquanto eles lutavam. Miguel visitava toda semana, ensinava, conversava, ouvia histórias. Uma mulher de 50 anos, em tratamento de câncer de mama, disse a ele: Minha plantinha brotou hoje. Chorei que nem criança. Porque se ela pode brotar, eu posso sobreviver. Ela sobreviveu. E quando voltou, 6 meses depois, em remissão completa, trouxe a planta, agora florida, de volta. Quero que outra pessoa cuide dela, que tenha a mesma esperança que eu tive. Esse gesto virou tradição. Pacientes que venciam a doença devolviam suas plantas para o jardim, plantavam-nas permanentemente e deixavam uma mensagem de esperança para os próximos. Em um ano, havia 87 plantas no jardim. 87 histórias de luta e superação. Miguel caminhou entre elas numa tarde de abril, lendo as placas. Esta rosa sobreviveu, eu também. Ana, 2024. Cuidei dela enquanto meu pai lutava. Ele venceu. Carlos Júnior, para Carlos Senhor. Cada folha que brotou era um dia a mais. Márcia. Ele parou em frente a uma violeta africana que ele mesmo havia plantado. A placa dizia, para a Rosa, que me ensinou que amor não morre, só se transforma. Miguel. Ele tocou as pétalas delicadamente. Olha só, amor, sussurrou. Olha o que nós fizemos. O evento estava marcado para um sábado de maio, 1 ano e meio depois daquela noite na mansão de Rodrigo. Grande Leilão da Esperança. Seria o maior evento beneficente da história da Fundação Verde Vivo. Todo o dinheiro arrecadado iria para expandir os programas para outras cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador. Desta vez, não seria na mansão de Rodrigo. Seria no próprio Jardim da Esperança, em Cidade Tiradentes. A ideia foi de Miguel.
Não quero que seja num lugar de luxo distante da realidade. Quero que seja aqui, que as pessoas ricas venham até onde as pessoas pobres vivem, que vejam com os próprios olhos o impacto do trabalho, que sejam tocadas de verdade. Eugênia adorou a ideia. Rodrigo inicialmente resistiu. Miguel, essas pessoas não vão querer vir até Cidade Tiradentes. Vão ter medo, vão achar perigoso. Então não são as pessoas certas, Miguel disse firme. Quero gente que se importa de verdade, não gente que quer ser vista fazendo caridade. Rodrigo pensou. Então assentiu. Você está certo. E assim, os convites foram enviados. Para surpresa de muitos, 500 pessoas confirmaram presença. Empresários, celebridades, políticos, mas também professores, ativistas, pessoas comuns que tinham sido tocadas pela história. O jardim foi preparado durante uma semana. Luzes penduradas nas árvores, palco montado com madeira de reflorestamento, mesas decoradas com flores cultivadas pelas próprias crianças do programa. No dia, desde cedo, havia movimento. Moradores da comunidade ajudavam. Cozinhavam comida típica. Crianças ensaiavam apresentações musicais. Adolescentes do programa serviam como guias, explicando cada parte do jardim para os visitantes. Miguel chegou às 5 da tarde, 2 horas antes do início. Vestia uma roupa simples, mas arrumada. Calça social, camisa de botão, sapatos limpos. Eugênia tinha oferecido comprar um terno para ele, mas ele recusou. Quero que me vejam como sou. Jardineiro. Não preciso fantasiar. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, algo mágico aconteceu. As pessoas não estavam desconfortáveis. Estavam encantadas. Caminhavam pelo jardim com olhos arregalados, tocavam as plantas, faziam perguntas, ouviam as histórias das crianças. Uma atriz famosa de novelas globais chorou quando uma menina de 7 anos mostrou a horta e explicou como sua família agora comia verduras frescas toda semana. Um empresário de banco, conhecido por ser durão, se ajoelhou ao lado de um menino de 6 anos que mostrava orgulhoso uma muda de tomate. Eu plantei sozinho, o menino disse. É a coisa mais bonita que eu já vi. O empresário respondeu e estava sendo sincero. Às 7, o evento começou oficialmente. Eugênia abriu, agradecendo a presença de todos. Depois, chamou algumas crianças para apresentarem uma música que tinham composto sobre plantas e esperança. A letra era simples, mas tocante. Somos sementes no chão, esperando a luz do sol. Com água e carinho, vamos brotar, crescer. E um dia, flores seremos no jardim do amanhecer. Não havia um olho seco na plateia. Depois, o leilão começou. Itens incríveis foram oferecidos. Obras de arte, jantares exclusivos, viagens. Mas quando chegou o último item, o salão ficou em silêncio. Eugênia anunciou. E agora, o item final da noite. Algo que não tem preço, mas estamos ousando leiloar mesmo assim. Ela fez uma pausa dramática. Um jantar com o Dr. Miguel Santos. Apenas 10 pessoas, aqui neste jardim. Ele vai cozinhar, usando ingredientes cultivados pelas crianças. E durante o jantar, ele vai compartilhar 32 anos de conhecimento sobre plantas, vida, amor e superação. Murmúrios animados. O lance inicial é R$ 50.000, e todo o dinheiro vai diretamente para bolsas de estudo. Uma mulher levantou a plaquinha imediatamente. 50 mil! 70 mil! Um homem no fundo. 100 mil! 150 mil! Miguel estava nos bastidores, boquiaberto. Eugênia tinha planejado isso sem contar a ele. 200 mil! 250! O leilão se tornou uma guerra, até que uma voz conhecida cortou o salão. R$ 1 milhão. Todos se viraram. Rodrigo Castanheira estava de pé, braço levantado, rosto sério. Silêncio chocado. 1 milhão. O leiloeiro repetiu, atônito. Alguém dá mais? Ninguém ousou. Uma vez, 2 vezes. Vendido. Para o senhor Rodrigo Castanheira. Aplausos explodiram. Rodrigo caminhou até o palco.
Pegou o microfone que Eugênia ofereceu. Sei o que estão pensando, ele começou. Lá vai o ricaço comprando atenção de novo. E olha, vocês não estariam completamente errados. Eu era assim. Ele respirou fundo. Mas há 1 ano e meio, um jardineiro me ensinou algo. Ele me ensinou que coisas são só coisas. Que importa é gente. E desde então, venho tentando aprender a ser gente de verdade. Ele olhou para onde Miguel estava, agora visível na lateral do palco. Miguel, você não aceitou minha mansão quando tinha todo o direito. Então vou fazer diferente dessa vez. Esse 1 milhão não é para ter um jantar com você, embora eu adoraria. É para honrar você. E Rosa. E cada pessoa aqui que escolhe amor ao invés de ego. Rodrigo fez uma pausa, emocionado. Meu pai me deixou empresas, dinheiro, mas não me ensinou a ser humano. Você fez isso. Em algumas horas você mudou minha vida, então obrigado por não ter desistido de mim quando eu merecia. Ele saiu do palco direto para Miguel e o abraçou. A plateia estava em lágrimas. Eugênia voltou ao palco, limpando os próprios olhos. Eu acho, ela disse, voz trêmula, que há mais uma pessoa que precisa falar. Miguel, por favor. Miguel não queria subir. Odiava palco. Mas Eugênia praticamente o empurrou. Então ali estava ele, microfone tremendo na mão diante de 500 pessoas. Eu... Começou. Parou. Respirou. Desculpem, não sou bom nisso. Você é ótimo! Alguém gritou. Risadas gentis. Miguel sorriu. Tudo bem. Vou tentar. Ele olhou ao redor, para o jardim, para as crianças sentadas na primeira fila, para os rostos atentos. Quando minha esposa morreu, eu morri com ela. Ou achei que tinha morrido. Passei 14 anos só existindo. Trabalhando, dormindo, repetindo. Não vivia. Só respirava. Silêncio absoluto. E então uma noite ridícula aconteceu. Fui humilhado na frente de 70 pessoas. E sabe o que descobri? Que ainda tinha algo dentro de mim. Conhecimento, dignidade, propósito. Estava só dormindo. Precisava ser acordado. Ele apontou para Rodrigo. Você me acordou, de um jeito torto, doloroso, mas me acordou. E sou grato. Depois apontou para Eugênia. Você me lembrou quem eu era, e me deu chance de ser isso de novo. Depois apontou para as crianças. E vocês me deram motivo. Porque quando olho para vocês vejo Rosa. Vejo eu. Vejo cada pessoa que já foi invisível e merecia ser vista. E me lembro que nossa missão não é acumular. É multiplicar. Amor, conhecimento, esperança. Sua voz ficou mais forte. Este jardim não é meu. É nosso. De cada pessoa que plantou uma semente aqui. De cada criança que aprendeu que a vida pode ser bonita mesmo quando dói. De cada família que comeu verduras que eles mesmos cultivaram. De cada doador que escolheu investir em gente ao invés de coisas. Ele fez uma pausa, sentindo lágrimas chegarem, mas não as segurou. Eu dedico esta noite, este jardim, este trabalho todo, a todos os invisíveis. Os jardineiros, as faxineiras, os porteiros, os entregadores, toda pessoa que trabalha duro e nunca é vista. Vocês são sementes, e um dia, juro por Deus, vocês vão florescer. E quando florescerem, o mundo inteiro vai parar para admirar. A plateia se levantou. 500 pessoas de pé aplaudindo, muitas chorando, celebrando não um homem, mas uma ideia. Que todos merecem ser vistos, amados, cultivados. Miguel saiu do palco, pernas bambas. Crianças correram para abraçá-lo, adultos apertaram sua mão, alguém gritou. Você é herói! Ele balançou a cabeça. Não! Sou só um jardineiro que aprendeu que plantar amor cresce mais que plantar flores. A noite continuou com mais música, mais conversas, mais conexões. E quando terminou, às 11 da noite, tinham arrecadado 4,5 milhões de reais. Suficiente para expandir o programa para 10 cidades. Suficiente para criar 50 novas bolsas.
Suficiente para construir 5 novos Jardins da Esperança. Suficiente para mudar milhares de vidas. Miguel ficou até o último convidado ir embora. Depois, sozinho no jardim vazio, mas ainda iluminado, ele caminhou até o banco sob a árvore. Sentou-se. Olhou para a placa em memória de Rosa. Nós conseguimos, amor, sussurrou. Plantamos esperança. E ela está crescendo. O vento soprou gentilmente, fazendo as folhas dançarem. E por um momento, apenas um momento, Miguel jurou que sentiu Rosa ao lado dele, mão na dele, sorrindo. 1 ano depois. Era uma manhã de maio ensolarada quando Miguel estacionou o carro. Um sedã simples, usado, que ele havia comprado depois de finalmente aceitar um salário justo de R$ 12.000 como coordenador pedagógico da fundação, em frente à mansão no Jardim Europa. Fazia meses que não vinha ali. Rodrigo havia vendido a propriedade, não para comprar algo maior, para comprar algo menor, mais apropriado, e doar a diferença, R$ 3.800.000, para a fundação. Mas hoje era especial. Rodrigo tinha chamado Miguel para uma surpresa. A porta foi aberta por uma mulher de uns 35 anos, vestida casualmente, sorriso genuíno. Doutor Santos, entre, por favor. Rodrigo está no jardim. Miguel entrou. A casa estava diferente. Menos ostentosa, mais humana. Fotos de família nas paredes, livros espalhados, uma bicicleta infantil no corredor. Você tem filhos? Miguel perguntou surpreso. A mulher sorriu. Adotamos 2, menino de 7, menina de 5, da comunidade de Cidade Tiradentes, na verdade. Foi depois que Rodrigo começou a trabalhar como voluntário no Jardim da Esperança. Conheceu as crianças num abrigo e... Bem, o resto é história. Miguel sentiu o peito aquecer. Eles atravessaram a casa até o jardim. O jardim estava transformado. Não mais plantas exóticas raras. Agora era um espaço funcional, bonito, mas acolhedor. Horta, flores nativas, área de brincar para crianças. E lá, de joelhos na terra, sujando as mãos, estava Rodrigo Castanheira. Ele olhou para cima, viu Miguel e sorriu enorme. Miguel, você veio? Vim. O que é essa surpresa misteriosa? Rodrigo se levantou, limpou as mãos num pano, gesto que Miguel ensinou, e caminhou até ele. Fecha os olhos. Rodrigo. Fecha. Miguel suspirou, mas obedeceu. Sentiu Rodrigo guiá-lo pela mão. Caminharam por talvez 20 passos. Pode abrir. Miguel abriu os olhos e viu uma estufa, nova, bonita, talvez 100 metros quadrados, toda de vidro, sistema de irrigação automatizado, bancadas de trabalho, equipamentos de laboratório simples. Na porta, uma placa. Laboratório Rosa Santos de Botânica Comunitária. Miguel ficou sem palavras. Eu não entendo. Rodrigo, visivelmente nervoso, explicou. Você me ensinou que conhecimento precisa ser compartilhado. Então construí isso aqui, com o dinheiro que sobrou da venda da casa antiga. É seu. Para você usar para pesquisa, para ensinar, para o que quiser. Tem equipamento para análise de solo, cultivo de plantas, tudo. E é aberto para a comunidade. Qualquer pessoa pode vir aprender. Miguel estava tremendo. Rodrigo, isso é... Ainda não terminei. Rodrigo sorriu nervoso. Entrei em contato com a USP, com a ajuda da professora Eugênia. E bem, eles querem te oferecer uma posição, professor visitante, meio período. Você pode continuar o trabalho na fundação, mas também dar aulas, orientar pesquisas, publicar de novo. Eu não... E tem mais uma coisa. Rodrigo fez sinal para a esposa que estava na porta da casa. Ela entrou segurando algo, um envelope. Rodrigo entregou a Miguel. Abre. Com mãos tremendo, Miguel abriu. Dentro havia um documento oficial. Ele leu uma vez, depois 2, depois 3. Era um certificado de registro de patente,
em nome de Rosa Santos e Miguel Santos, para as técnicas de cultivo que Miguel havia desenvolvido ao longo da vida. Você patenteou meu trabalho? Com a ajuda de advogados especializados? Sim. E olha, antes que fique bravo, não é para ganhar dinheiro, é para proteger. Essas técnicas são suas. Você desenvolveu. E agora ninguém pode roubar e comercializar sem sua permissão. Qualquer uso educativo ou comunitário é livre, obviamente. Mas se alguma empresa grande quiser usar, eles pagam royalties, que vão direto para a fundação. Miguel não conseguiu mais segurar. Desabou chorando. Rodrigo o abraçou, também chorando. Você mudou minha vida, Rodrigo sussurrou. Eu não sabia o que era felicidade de verdade. Tinha tudo e não tinha nada. Agora tenho família, propósito, amigos reais. E isso é por sua causa. Não foi por minha causa, Miguel conseguiu dizer entre soluços. Foi por sua escolha. Você escolheu mudar. Você me mostrou que eu podia. Eles ficaram ali. Dois homens de mundos completamente diferentes, unidos por plantas, humildade e segundas chances. Quando se separaram, Miguel olhou ao redor da estufa. Posso começar a usar hoje? Rodrigo riu. É sua. Pode fazer o que quiser. Então vou trazer as crianças amanhã. Vamos fazer o primeiro experimento juntos. Algo sobre germinação em solos urbanos contaminados. Pode ser revolucionário para hortas comunitárias. Miguel, você nunca para, né? Rosa dizia isso. Dizia que eu era igual planta. Sempre crescendo, sempre buscando luz. Rodrigo sorriu. Ela estaria orgulhosa. Eu sei. Naquela tarde, Miguel visitou o cemitério onde Rosa estava enterrada. Fazia meses que não ia. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente sentia que não precisava ir para estar perto dela. Ela estava em todo o jardim que ele plantava, em toda criança que ele ensinava, em todo o amor que ele multiplicava. Mas hoje era especial. Ele colocou flores frescas, violetas africanas, ironicamente, no túmulo simples. Sentou-se na grama ao lado. Oi, amor, começou como sempre fazia. Desculpa a demora. Estava ocupado. Você sabe como é. O vento soprou gentilmente. Tenho notícias. Boas. O programa está em 15 cidades agora. 5.000 crianças atendidas. 70 bolsistas na universidade. 10 jardins da esperança funcionando. E sabe a Júlia? Aquela menina que te contei? Ela ganhou bolsa integral para estudar biologia. Vai ser cientista, Rosa. Igual eu era. Igual eu voltei a ser. Ele fez uma pausa, limpando lágrimas. Rodrigo me deu uma estufa. Em seu nome. Laboratório Rosa Santos. Você tem um laboratório, amor. E vou usar para ensinar tanta gente. Para fazer pesquisa de verdade. Para provar que conhecimento pode mudar tudo. Mais silêncio. E sabe o mais engraçado? Eugênia me apresentou alguém. Uma viúva, professora de biologia aposentada. Maria. Ela é gentil, paciente, ama plantas tanto quanto eu. Não é você, amor. Nunca vai ser. Mas eu acho que é hora. Acho que você iria gostar dela. Acho que você iria querer que eu tentasse ser feliz de novo. Ele tocou a lápide gentilmente. Você me ensinou a plantar amor, Rosa. E esse amor virou uma floresta. Tocou milhares de vidas. E vai continuar crescendo. Porque é isso que amor faz. Não morre. Só se transforma. Vira outras coisas. Coisas bonitas. Miguel ficou ali por mais 1 hora, conversando baixinho, relembrando histórias, fazendo promessas. Quando se levantou para ir embora, ele sussurrou. Obrigado. Por tudo. Por me amar quando eu era só um estudante de doutorado pobre. Por me apoiar nos sonhos loucos. Por me ensinar que valor não está em coisas, e por, mesmo depois de partir, continuar me guiando. Você é minha luz, Rosa. Sempre foi, sempre será. Ele caminhou em direção ao carro. No caminho, passou por uma árvore jovem, recém-plantada. Alguém havia colocado uma placa.
Em memória dos que amamos e perdemos. Suas raízes permanecem. Miguel sorriu, porque era verdade. Raízes permanecem. Amor permanece. E de raízes fortes florescem futuros impossíveis. 3 anos depois, o auditório da USP estava lotado. 500 pessoas, estudantes, professores, pesquisadores, imprensa. No palco, um homem de 65 anos, cabelos completamente brancos agora, mas costas retas, olhos brilhando, segurava um troféu. Prêmio Nacional de Ciência e Educação. Por contribuições extraordinárias à botânica brasileira e ao acesso democrático ao conhecimento científico. Miguel Santos havia acabado de receber a maior honraria acadêmica do país. No discurso de aceitação, ele não falou de glória pessoal. Falou de Rosa, de Rodrigo, de Eugênia, de Júlia e das 5.000 crianças. Falou de jardins que brotaram onde antes havia apenas concreto. Falou de esperança plantada em solo de dificuldade. E terminou com uma frase que ficaria famosa, citada em livros e discursos pelos próximos anos. Perdemos coisas, ganhamos propósitos. Essa é a troca que vale a pena, sempre. Na primeira fila, sentados lado a lado, estavam Rodrigo Castanheira, com a esposa e 2 filhos adotivos. Professora Eugênia, agora com 84 anos, mas ainda incansável. Júlia, agora com 20 anos, estudante de pós-graduação, e Maria, a professora aposentada que 3 anos antes havia entrado silenciosamente na vida de Miguel e agora era sua companheira. Todos de pé, aplaudindo, celebrando não um homem, mas o que um homem pode fazer quando escolhe amor ao invés de ego, quando escolhe multiplicar ao invés de acumular, quando escolhe ver pessoas ao invés de coisas. Na saída do auditório, uma jornalista jovem parou Miguel. Dr. Santos, uma última pergunta. Se pudesse voltar aquela noite na mansão, quando foi humilhado, você mudaria algo? Miguel pensou por um longo momento. Depois sorriu. Não, porque daquela humilhação nasceu tudo isso. Às vezes precisamos ser quebrados para germinar. É assim que sementes funcionam. É assim que pessoas funcionam. E o que diria para alguém que está invisível agora? Trabalhando duro sem ser visto? Miguel olhou diretamente para a câmera. Diria isso. Você é uma semente. E sementes passam tempo no escuro, mas estão crescendo, mesmo quando ninguém vê. E um dia, você vai romper a terra, vai buscar a luz, e vai florescer tão bonito que o mundo inteiro vai parar para admirar. Só não desista antes do milagre. Tentar novamente a continuar. A jornalista limpou uma lágrima, agradeceu e a entrevista terminou. Miguel caminhou de mãos dadas com Maria em direção ao estacionamento. Atrás deles, Rodrigo carregava o filho mais novo nos ombros, enquanto a filha corria à frente rindo. Tio Miguel! A menina gritou. Ela o chamava assim, embora não fossem parentes de sangue. Posso plantar flores com você amanhã? Claro, Sofia. Que tipo de flores quer plantar? Violetas, as roxas, elas são as mais bonitas. Miguel e Rodrigo trocaram um olhar cúmplice e riram. Violetas são perfeitas, Miguel disse. Vou te ensinar tudo sobre elas. Enquanto caminhavam, o celular de Miguel tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dr. Santos? Uma voz de mulher, jovem, hesitante. Meu nome é Camila. Eu vi sua entrevista agora há pouco. Na TV. Oi, Camila. Como posso ajudar? Silêncio por alguns segundos. Então. Eu sou faxineira. Trabalho num prédio comercial no centro. 60 horas por semana. Ninguém sabe meu nome. Eu sou invisível. Mas eu sempre quis estudar. Sempre sonhei em ser bióloga. Só que não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho nada. A voz dela quebrou. E aí eu te vi e pensei, se ele conseguiu, talvez eu... Miguel parou de andar. Fez sinal para os outros esperarem. Camila, quantos anos você tem? 23. E você realmente quer estudar biologia? Mais que qualquer coisa no mundo. Então você vai estudar.
A voz de Miguel era firme agora. Anota meu e-mail. Vou te mandar informações sobre as bolsas da fundação. E na segunda-feira, você liga para a professora Eugênia. Vou mandar o contato dela também. Ela vai te ajudar a se inscrever na universidade. E eu, pessoalmente, vou te dar aulas preparatórias. De graça. Aos sábados. No Laboratório Rosa Santos. Silêncio do outro lado. Depois, soluços. Por quê? Você nem me conhece. Porque alguém fez isso por mim quando eu estava perdido. E agora é minha vez de fazer por você. É assim que funciona, Camila. Amor se multiplica. Esperança se planta. E ninguém fica invisível para sempre. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só apareça na segunda. E traga vontade de aprender. Vou. Juro que vou. Eu sei. Te vejo lá. Ele desligou e olhou para o grupo ao redor dele. Todos tinham ouvido a conversa. Maria tocou seu braço gentilmente. Você nunca para, né? Miguel sorriu. Rosa não pararia. Então eu também não paro. Rodrigo se aproximou, ainda com o filho nos ombros. Miguel, você salvou minha vida. Agora está salvando a dela. E a de milhares. Como você faz isso? Como você tem energia? Miguel olhou para o céu. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Porque cada pessoa que eu ajudo é como se Rosa vivesse de novo, como se nosso amor virasse algo maior, e isso me dá energia para mais 100 anos. Eugênia, que havia se aproximado silenciosamente, disse: Você sabe que sua história vai virar livro, né? Filme, provavelmente. A imprensa está louca. Do jardineiro invisível ao Prêmio Nacional. Miguel fez uma careta. Eu odeio atenção. Eu sei. Mas não é sobre você. É sobre a mensagem. Quantas pessoas como Camila vão te ouvir e ter coragem de tentar? Quantas vão entender que invisibilidade não é permanente? Eugênia tem razão, Maria acrescentou. Sua história precisa ser contada. Não para glorificar você, mas para inspirar outros. Miguel suspirou. Tudo bem, mas com uma condição. Metade dos lucros vai para a fundação. Para mais bolsas, mais jardins, mais Camilas tendo chances. Obviamente. Eugênia sorriu. Eu não esperaria menos. 5 anos depois, cena final espelhada. Era uma quinta-feira de verão. Miguel, agora com 70 anos, estava no jardim da mansão de Rodrigo. Não era mais mansão. Era uma casa normal, acolhedora, onde uma família de verdade vivia. Ele estava de joelhos na terra, ensinando Sofia, agora com 10 anos, a transplantar mudas de begônia. Cuidado com as raízes, instruía gentilmente. Elas são frágeis, igual pessoas, precisa de delicadeza. Assim, tio Miguel? Perfeito. A porta da casa se abriu. Rodrigo saiu, agora com 49 anos. Alguns fios grisalhos aparecendo, mas rosto tranquilo, sorriso genuíno. Miguel, tem alguém aqui para te ver. Quem? Vem ver. Miguel se levantou, limpou as mãos e entrou na casa. Na sala estava uma mulher de 28 anos, cabelos presos, jaleco branco, olhos brilhando de emoção. Miguel a reconheceu instantaneamente. Camila? Doutor Santos! Ela correu e o abraçou apertado. Eu consegui! Eu me formei! Bióloga! E olha! Ela mostrou um envelope. Fui aceita no mestrado, na USP. Vou pesquisar recuperação de áreas degradadas. Miguel a abraçou de volta, olhos marejados. Eu sabia. Desde o primeiro dia eu sabia que você conseguiria. Não, você não sabia. Você acreditou. No bar de Onyx Negro, um barman premiado preparava drinks autorais. O Botanical Empress levava Gin Monkey 47, licor de flor de sabugueiro, e era finalizado com pétalas comestíveis folheadas a ouro. R$ 180 a taça. As pessoas pediam 3, 4, sem sequer olhar o preço. Que é diferente. E porque você acreditou, eu acreditei. E aqui estou. Ela abriu a bolsa e tirou algo embrulhado.
Trouxe um presente, para agradecer. Sei que não é muito, mas... Miguel desembrulhou. Era uma violeta africana em vaso simples, roxa, comum, mas absolutamente linda. No vaso, uma placa escrita à mão. Para Dr. Miguel Santos, que vê flores onde outros veem só terra. Com amor eterno, Camila. Miguel segurou o vaso com as duas mãos, tremendo. É perfeita. Igual você me ensinou. Camila sorriu através de lágrimas. Não precisa ser rara para ser valiosa. Precisa ser amada. Miguel a abraçou de novo. Você vai mudar o mundo, Camila. Já está mudando. Só porque você me viu quando eu era invisível. Você nunca foi invisível. Só estava esperando a luz certa. Naquela noite, Miguel voltou para a casa simples que dividia com Maria em Pinheiros. Eles haviam se casado 2 anos antes numa cerimônia pequena no Jardim da Esperança, com todas as crianças do programa presentes. Ele colocou a violeta de Camila na janela da cozinha, onde o sol da manhã a alcançaria. Maria preparou chá. Sentaram-se na pequena varanda, observando a cidade iluminada. Bom dia? Ela perguntou. O melhor, Miguel respondeu. Camila se formou, vai fazer mestrado. É oficialmente cientista agora. Maria sorriu. Mais uma semente florescendo. Mais uma. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo. Então Miguel falou quase para si mesmo. Sabe, às vezes penso... Se aquela noite não tivesse acontecido, se Rodrigo não tivesse me humilhado, se eu não tivesse sido forçado a lembrar quem eu era, nada disso existiria. Nenhum jardim, nenhuma bolsa, nenhuma Camila virando cientista. Você acha que valeu a pena? A dor? Miguel pensou profundamente. Acho que a dor nunca vale a pena sozinha. Mas o que você faz com ela? Isso pode valer. Eu transformei humilhação em missão, solidão em propósito, perda em amor multiplicado. Então sim, valeu. Maria tocou a mão dele. Rosa estaria orgulhosa. Ela está. Eu sinto. Ele olhou para o céu. Todos os dias, eu sinto. Eles ficaram ali até tarde, 2 sobreviventes de perdas e dores, que encontraram um no outro não um substituto para o que tinham antes, mas algo novo, algo diferente, algo também belo. Última cena. 10 anos depois, Miguel Santos tinha 80 anos quando finalmente parou de trabalhar tempo integral. Não porque quisesse, porque o corpo pediu, mas ele ainda visitava o Jardim da Esperança toda semana. Ainda dava aulas esporádicas, ainda atendia ligações de Camilas invisíveis precisando de luz. A Fundação Verde Vivo havia se tornado a maior organização de educação ambiental do país. Presente em todos os estados, mais de 100.000 crianças atendidas, 2.300 bolsistas formados, 23 Jardins da Esperança espalhados pelo Brasil. Rodrigo Castanheira, aos 59 anos, tinha se tornado conselheiro permanente da fundação. Doava metade de tudo que ganhava. Vivia simples, família unida. Propósito claro. Quando perguntavam se ele se arrependia de ter vendido as empresas e reduzido drasticamente seu patrimônio, ele ria. Eu troquei mansões por significado. Foi o melhor negócio da minha vida. Júlia, agora com 31 anos, era doutora em botânica. Tinha voltado para a cidade Tiradentes e aberto um centro de pesquisas focado em plantas medicinais urbanas. Empregava 20 pessoas da própria comunidade. Camila, aos 38, havia se tornado referência nacional em recuperação de áreas degradadas. Consultora de governos e empresas, professora universitária e mentora de outras 50 invisíveis que ela estava ajudando a florescer. E Miguel estava sentado no banco sob a árvore do primeiro Jardim da Esperança, numa tarde de outono. Ao lado dele, Maria segurava sua mão. Está cansado? Ela perguntou gentilmente. Um pouco, mas é um cansaço bom, de quem viveu bem. Crianças brincavam ao redor. Havia uma turma nova sendo ensinada por Júlia e Camila.
a próxima geração de jardineiros, cientistas, multiplicadores de esperança. Miguel olhou ao redor para as plantas que ele havia ajudado a crescer, depois para as pessoas que essas plantas haviam ajudado a crescer, e sorriu. Rosa, ele sussurrou como sempre fazia. Olha só o que nós plantamos. O vento soprou gentilmente, fazendo as folhas dançarem, e ali, naquele jardim que não existia uma década antes, cercado por amor multiplicado e vidas transformadas, Miguel Santos, doutor, jardineiro, professor, invisível que se tornou luz, entendeu a verdade final. Nós não perdemos as pessoas que amamos. Elas apenas se transformam, viram jardins, viram propósitos, viram 1000 vidas tocadas. E isso é imortalidade de verdade. Uma menina de 6 anos, nova no programa, correu até ele. Senhor Miguel, minha plantinha brotou. Quer ver? Miguel sorriu, olhos brilhando. Claro, querida. Nada me deixaria mais feliz. Ele se levantou, devagar, corpo de 80 anos pedindo calma, e caminhou de mãos dadas com a menina até o canteiro. E ali, ajoelhado na terra pela milésima vez na vida, explicando com infinita paciência como aquela pequena folha verde era um milagre, Miguel Santos fez o que sempre fez. Plantou esperança, multiplicou amor e mostrou a mais uma pessoa invisível que ela era, na verdade, luz esperando para brilhar. Fim.